Olá, meus amores! A gente vai falar agora sobre transformações entre números decimais e frações decimais, né? Ou seja, se eu tenho um número decimal, ó, lembra que todo número decimal, ele tem vírgula. Então, transformar números decimais em frações decimais. Eu tenho os meus números decimais, eu tenho aqui esse exemplo de 0,8, né? E aqui ele tá dizendo que significa 8 décimos. Por quê? Lembra lá da representação dos números fracionários para números decimais que a Pro fez? Então, se eu tenho aqui, ó, um número depois da vírgula, automaticamente eu entendo que eu tenho 8 sobre 10, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, 0,08, quantos números eu tenho depois da vírgula? Tenho 2. Então, significa dizer que eu tenho 8 sobre 100, porque o 100 tem 2 zeros. Se eu tenho aqui, por exemplo, 0,008, quantos zeros eu tenho? Quantos números eu tenho depois da vírgula? Tenho 3 números. Então, significa dizer que eu tenho 8 sobre 1000. Por quê, Pro? Porque 1000 tem 3 zeros. Aqui é 2, por quê? Porque o 100 tem 2 zeros. Por que só um número depois da vírgula? Porque o 10 tem 1 zero. Então, a gente lê assim, 8 décimos, né? Aqui, por exemplo, é 0,65. Se é 65 e o 65 tá depois da vírgula, eu tenho 2 números, né? Então, eu vou representar por 100. 65 centésimos. Aqui, ó, 5,36. Então, eu tenho 500, né? E 36 dividido por 100. Por quê? Porque eu tenho 2 números depois da vírgula. Lembrando, esse número aí, por exemplo, 5,36. Na hora de transformar para centésimo, décimo, milésimo, eu tenho que levar em conta isso. Eu levo o número inteiro todo, ou seja, coloquei 536 aí, ó, tá vendo? Coloquei 536 e só verifiquei quantos números tinham depois da vírgula. Eu descobri que tinha 2 números depois da vírgula, por isso que eu coloquei o 100, porque o 100 tem 2 zeros. Então, a gente lê 536 centésimos, né? Aqui, ó, 47 sobre 1000. A representação dele, 47 milésimo, né? A representação dele podia ser assim, 0,047. Tá vendo? Que seria o quê? 47 sobre 1000. Né? Então, aqui seria como? Deixa eu só focar aqui para vocês entenderem. Seria 0,047. Então, 3 números depois da vírgula equivale a 1000. Por isso que tem aqui, ó, 1047 milésimos, certo? Então, a dica é essa que a Pro deu. Se eu tenho uma casa decimal depois da vírgula, quer dizer que eu tenho 1 zero, então vai ser decimal. Se eu tenho 2 casas, ó, 2 casas depois da vírgula, quer dizer que eu tenho 2 zeros. E se eu tiver 3 casas depois da vírgula, então eu tenho 1000, certinho? Vamos tentar resolver essas questões aqui. Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? Me digam aí. Isso, muito bem, eu tenho 1. Então, significa dizer que eu tenho o 10, porque o 10 tem 1 zero, né? Agora, olhando para cá, 1,21. Então, 1,21 seria 120, né? Então, se eu tenho 121 aqui, agora eu vou reparar quantos números eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 1 e 2, ou seja, eu tenho 2 casas decimais, então, automaticamente eu sei que eu tenho 100. Se eu tenho aqui 3,5, eu tenho uma casa decimal, então eu tenho 35 sobre 10, né? Se eu tenho aqui 0,42, vou colocar aqui do lado, porque eu acabei colocando no lugar do outro, não tem problema não. 0,42, então eu tenho que ver quantas casas eu tenho depois da vírgula. Eu tenho 2, então vai ser 42 sobre 100.
Se eu tenho aqui 420, ó, 420 já dá pra colocar aqui, eu vou botar aqui. Eu tenho 3 números depois da vírgula. Então, eu tenho 420 sobre 1000, tá vendo? Em se tratando desse outro aqui também, ó, 2,571, eu tenho 2.571 sobre quantos números tem depois da vírgula? 3, né? Então, eu vou ter aqui 1000, certinho? É muito fácil. É só verificar quantas casas decimais você tem, e aí a quantidade de casas vai estar relacionada com as quantidades de zero que você tem que colocar. Se aqui tivesse 1000 números, você teria que colocar esse número todo aqui, né, sobre 1 e 1000 zeros. Se fossem 10 zeros, a mesma coisa. Se fossem 10 números aqui, 10 zeros, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje.